Olá, essa é a primeira aula de Introdução ao Método. Eu sou o Thiago Carvalho, sou ator, diretor e cineasta, e estou aqui para contribuir com o seu crescimento artístico, trazendo para você, em primeira mão, no primeiro curso online brasileiro dedicado à técnica Stanislavski, exatamente como essa técnica era ensinada, né, no Teatro de Arte de Moscou, como é ainda ensinada no Teatro de Arte de Moscou, né, e no Instituto Stanislavski, como era ensinado aqui em São Paulo, que era a minha escola, a minha produtora, o Latin American Film Institute, que infelizmente está fechada. Mas aí agora com a questão da pandemia, a gente está começando aí esse curso online em parceria e eu estou passando para vocês em primeira mão a nossa primeira aula, né, sobre a história do método, por que que o método não chegou ao Brasil e da onde veio, né, toda essa necessidade de sistematização da técnica do ator. Tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Eu sou ator, sou diretor, sou cineasta, como eu falei. Eu faço atualmente uma série na HBO chamada A Vida Secreta dos Casais, que eu vou mostrar para vocês um pedacinho. Tá? Eu preparo atores já há muitos anos, tenho vários alunos em vários canais de emissoras ou, né, redes de streaming. Então vou mostrar para vocês aqui um vídeo, né? Ou colocar aqui primeiro o meu Instagram, tá? Quem quiser me seguir aqui é o thiago.carvalho.nts, tá? Aqui são algumas das coisas que eu já fiz, né? A gente tem uma mentoria individual também, tá? Aqui cenas, né, da HBO, de outras séries, né? A Lívia Inhudes, que foi minha aluna, enfim, e vários outros conteúdos bacanas que vocês podem acessar pelo meu Instagram ou pelo meu YouTube Vida de Ator, tá bem? Então vou mostrar para vocês aqui agora, né, um trechinho da série na HBO. 3, 2, 1, ação! Meu personagem faz parte de um grupo de ativismo hacker para expor grandes corporações e políticos corruptos. Eu só posso te contar se você disser que colabora. Se eu disser que não, Aí você tá livre para sair. Ninguém aqui vai te obrigar a fazer nada que você não quer, Roberto. A gente vai roubar um servidor de uma grande empresa para descobrir aí onde que isso leva nos traços de lavagem de dinheiro, né, e de corrupção. Escolheram a pessoa errada pra faltar. Esse é um dos trabalhos que eu já fiz. Aqui eu coloco o meu demo reel de atores. Isso é legal, depois a gente vai falar disso numa aula mais para frente, né? Que é como você compilar os seus trabalhos de maneira profissional para você apresentar para produtores, diretores, deixar no seu elenco digital, tá? Gente, vocês não estão priorizando isso aqui. Minha mãe morreu. Ela se matou. E quando eu tô aqui, sou eu, você, o Enio, o Alê, e eu consigo sair dessa realidade. Eu consigo, por 2 horas que seja, esquecer de tudo isso. Essa cena é sensacional. Primeiro porque eles são bandidos. Só que no dia a dia, são gente como a gente. Não é só isso. Cada uma das coisas que eles falam tem uma importância profunda na história inteira. Alguém familiar? Você que já foi em casa? Advogado? Aquele ali também. Aquele ali? Ali. You're a little bit late. What happened? Oh, the bus stop was really crowded. I'm sorry about that. Okay, never mind. This is one of the films that we made here. Okay. You got high recommendations. You should be really good at what you do. So, here's one of the offices. No? You'll be working over there. O que você tá falando, menino? Nada, cara, foi só um comentário. Não, fala aí, o que você quer dizer? O que é? Nada, meu. Foi só um comentário. Será que eu não posso nem vir numa festa sem eu abrir a boca e todo mundo achar que eu sou a Miranda Presley? Vocês conhecem o Billy Wilder? Não. Vocês deviam ver. O filme dele é redondinho.
É como ele diria, maravilhoso. Puta que pariu, que cena maravilhosa, hein? Que néctar dos deuses. Esse aí foi o meu demo reel de ator. Tenho aqui um de diretor também, de 2 propagandinhas que eu fiz e outras coisas. Legal para vocês também conhecerem um pouquinho do meu trabalho como diretor. Beleza? Então, tenho aqui mais alguns vídeos para mostrar para vocês, mas aí são vídeos que fazem parte do conteúdo, tá? Eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint, mas queria começar conversando com vocês, tá? Para a gente abrir a mente, talvez alguns de vocês já tenham, né, tido experiências, estudos. Eu me formei numa escola super tradicional em São Paulo, né? Tenho 35 anos de escola. E eu só realmente vim entrar em contato com as técnicas e com as coisas que eu vou falar para vocês depois de formado, depois de algum tempo. E aí descobri que existia um mundo que eu não tinha tido acesso ainda. E aí depois eu tive bolsa de estudos, fui estudar fora do país, conheci vários artistas internacionais, né? E percebi o quanto a gente ainda estava distante deles, exatamente por essas confusões que eu vou tentar elucidar para a gente nessa primeira aula, tá? Então, espero que vocês gostem da aula, espero que seja clara para vocês e que ajude vocês no caminho de artistas de vocês, ok? Eu vou abrir aqui a aula para a gente poder começar, tá? Então, a gente vai começar aqui pela história da atuação, né? Da onde a gente sabe, assim, até onde a gente conhece, onde que começou essa coisa de atuar, né? A atuação veio da onde? Para nós ocidentais, a arte da atuação nasceu com os gregos, né? Só que existem, né, textos, existem evidências que ela é muito mais antiga que isso. Existe um texto Brahma, datado acho que é mais de 9.000 anos antes de Cristo, né, no Oriente, onde já se falava sobre atores, né? Mas para nós ocidentais e para a tradição que a gente segue,
a gente segue a tradição dos gregos, tá? Então, o teatro grego, ele tinha uma função de celebração, ele tinha uma questão ali religiosa por trás, né? E tinha uma questão de entretenimento, era o único entretenimento do povo, né? Mas ele tinha uma questão de formação de caráter, formação de moral, né? Os textos eram sobre o divino, né? Sobre como se elevar perante os deuses, como ser pio, né? Piedoso ou justo perante aos deuses, né? Como eram os atores gregos? Né? Os atores gregos, eles, pô, primeiro, né, eles não eram nada naturalistas, né? Não existia o naturalismo. O teatro não tinha essa característica de ser realista, né? Ele era narrativo, ele era épico, então ele era composto ali com vários músicos e, dependendo da época, de 1 até 3 atores que faziam ali os personagens principais e trocavam suas máscaras, né? Para contar a história, seja a história da Medeia, seja a história do Édipo, né? E eles sempre também usavam tipo umas plataformas no pé enormes. Essas plataformas no pé deixavam eles gigantes, eles usavam roupas enormes e sempre estavam com umas máscaras fixas que ajudavam na projeção para todo mundo conseguir escutar, tá? E também para mostrar que eles eram seres superiores, que eram seres, né, reis, rainhas, deuses, enfim, essas entidades superiores, tá? Esse foi o princípio, né, do teatro, a forma de passar essas histórias. A gente teve também, né, ali a questão da comédia. Então aí vem aquela coisa meio decorebinha de teatro, né, quando a gente está fazendo aula de teatro que, né, a tragédia são sobre seres superiores, né? Reis, rainhas, deuses, destinos. Ele possui falha trágica, que é um conceito que a gente talvez possa trabalhar mais para frente, né? A gente fala que a comédia são sobre seres inferiores, né? Eles são sobre empregados, eles são sobre, né, escravos, são sobre seres, né, que são socialmente considerados inferiores, né? Tirando um sarro dos seres superiores, né? E esses dois caminhos que geraram, né, a tradição que a gente conhece de teatro até hoje, né? Isso é alguns mil anos antes de Cristo, né? E só que o único momento onde o teatro, antes, né, de a gente chegar no Rei Sol, o único momento que o teatro foi aceito foi na Grécia. Ele era considerado algo superior, os atores eram considerados, né, pessoas diferenciadas, né? O teatro era bancado pelos nobres, né, da Grécia Antiga, e eles disputavam entre si quem patrocinava a peça que ganhava o festival, quem patrocinava isso. Então o cara tinha um status ali porque ele bancava o teatro, né? Mais para frente disso, a gente começa a ter ali uma questão, né, de reis, rainhas e determinados governos que são contra o teatro. O teatro passa a ser perseguido, né? Por que será que o teatro passa a ser perseguido? O teatro passa a ser perseguido, né, porque ele, diferente da música, diferente da dança, né, diferente do artesanato, ele comunica de forma direta, né? Então, dificilmente você vai ver uma música derrubar um governo, mas um discurso derruba. E nessa época, né, quem tinha o privilégio, né, ali o controle do discurso, quem que eram? O clero, o pessoal da igreja, e o pessoal, né, do reinado. Eles falavam, eles comandavam, eles instruíam, eles eram estudados, né? Era assim que eles controlavam as pessoas. Então, quando chegavam atores, né, e começavam a propor outras coisas a serem faladas para um grande público, isso começa a ser perigoso. Então, a gente começa ali se mantém ali uma questão ainda de teatro, né, na parte da tragédia, né, que tem uma questão mais moral envolvida, né, né, o drama ainda não existe de forma, né, tão contundente, tá?
E a comédia começa a ser perseguida absurdamente, porque, né, de repente o cara coloca o rei, né, para soltar pum no palco, né? Coloca o rei como um retardado, coloca o rei com algum tipo de problema, ou coloca o padre como um pedófilo, né? E começa a sacanear todo mundo. E a comédia tem essa coisa, né, de desafiar, de revolucionar, né, e de derrubar. A comédia é provavelmente uma das armas mais poderosas que o ser humano tem contra as estruturas de poder, né? Quando você satiriza alguma coisa, ela perde completamente o medo, né? Ela perde a sua influência, o seu poder, né? Você perde o respeito por ela, né? Então, se você pensar até no filme do Harry Potter, quando tem lá o bicho-papão, o que você tem que fazer para perder medo do bicho-papão? Você tem que ridicularizar ele, né? Então, tudo que causa muito medo, que causa, né, uma aversão muito grande, se você aplica a comédia nele, de repente ele já não tem mais tanto efeito. É por isso que a comédia é tão perigosa e sempre foi tão perseguida, né? Então, a comédia, que culminou depois na comédia dell'arte, que era a comédia dell'arte? A comédia dell'arte são aquelas pequenas trupes que viajavam, né, numa carrocinha de cidade em cidade, montavam ali rapidinho no centro da cidade um negocinho em cima da carroça, começava a fazer, né, o seu espetáculo, começava ali a pegar as suas doações que o pessoal dava para eles, até a polícia chegar e descer o cacete neles, expulsar eles da cidade e eles irem para a próxima cidade. Eles são os precursores do circo. O circo tem essa coisa, né, de cidade em cidade montar a sua lona, né? A comédia dell'arte é a precursora do circo, exatamente porque eles eram perseguidos onde eles iam, né? Eles eram completamente escanteados. Desde essa época, né, os atores eram vistos como seres inferiores. A gente era completamente marginalizado da sociedade, perseguido, assassinado, né? Visto como gente baixa, de baixa ascendência, tá? Isso vai se passando por muitos e muitos séculos, até a gente chegar no Rei Sol, na França, que adora teatro, né? E ele começa a fazer com o teatro o que era feito com a música, né? O Estado começou a bancar a música, né? A música não, o teatro. A música sempre foi bancada pelo Estado, assim que a gente teve que a gente teve, desculpa, Mozart, que a gente teve Beethoven, eles eram bancados né, pelo Estado para criar as suas peças, né? O Estado comprava aquilo, né? O rei comprava aquilo, era bonito, era uma coisa superior, essa questão da música. E o Rei Sol, na França, né, começa a fazer isso com o teatro, e ele contrata, né, o primeiro, né, dramaturgo, assim por se dizer, né, que trabalhou diretamente para o governo. Quem era? Que era Molière. Então pode ver que a peça do Molière, ela tem ali um fundinho, uma crítica, um negócio, mas ela é super branda perto do que era, né, a comédia dell'arte. Ele se inspira muito na tradição da comédia dell'arte. São considerados espetáculos de comédia dell'arte pelos arquétipos que estão ali representados, que vocês podem pesquisar depois, né, quais são os arquétipos da comédia dell'arte. É uma tradição muito bonita, muito engraçada. Poucas pessoas sabem fazer bem, tá? E ele começa a incentivar isso. Então, pela primeira vez, os artistas começam a ter um pouco de status. E, né, o teatro vai ganhando esse espaço e ele vai ganhando uma forma de... Ele começa a espelhar, né, a vida das pessoas. As pessoas começam a querer se ver, né, ver as suas questões, não mais tanto as questões dos reis, dos seres superiores, das questões divinas, do destino, né? Então aí a gente vai começando a fazer uma transição ali já no final do século XVIII, início do século XIX, né? A gente vai fazendo uma transição que a gente vai chamar de teatro burguês, né? O teatro burguês, ele necessita, né, de suprir essa necessidade do povo de as pessoas se identificarem com o que elas estão assistindo. Então o teatro burguês é o que deu início, né, a essa corrente que a gente tem até hoje que chama novela, por exemplo. A novela é um teatro burguês. Ela representa, né, essas coisas cotidianas, né? O marido que traiu a mulher, marido que não sei quem, fulano que matou ciclano por causa de dinheiro, sabe? Ou fulano que faliu, perdeu a empresa, perdeu a casa, fulano que era pobre enricou. Essas coisas que vocês veem na novela até hoje é de lá do fim do século XVIII, né, no início do teatro burguês. Só que aí a gente
né, a gente chega nessa época ali, no final do século XVIII, início do século XIX, né, para a parte onde a forma de atuação não dava conta daquilo que estava sendo representado. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, né? O teatro não tinha um compromisso com a realidade, com com o realismo da representação. Eram sempre seres enormes. Tinha um negócio que chamava Deus Ex Machina na Grécia, que descia um deus maquinado para resolver as questões. Os personagens trocavam de máscara, né? Não tinha uma coisa muito realista. A comédia dell'arte é com máscaras também, né? Mas a partir do momento que você começa a representar o ser comum, né, um igual a você, ele começa a ter uma necessidade dessa realidade. É aí que a gente começa a entrar né, nas escolas literárias também de realismo e naturalismo, né? Então, o realismo começa a permear, né, essa necessidade, né, das pessoas de se identificarem, de verem as suas histórias serem contadas. Só que lembra que eu falei para vocês que, tirando a parte dos gregos, dali em diante, o teatro sempre foi perseguido. Então nunca existiu uma sistematização da técnica do ator, diferente da música, né, diferente da pintura, que era algo incentivado pela igreja, pelo governo, né, pelos reis, etc. O teatro sempre foi perseguido, sempre tentaram matar o teatro, destruir os atores. Então, quando lá em 1400 e bolinha já tinha uma universidade de música, né, que condensava todo o conhecimento de música para você poder estudar e virar um maestro, tocar um violino, tocar um violão e sendo estudado, né, de forma acadêmica, assim mesmo como a pintura, com Leonardo da Vinci, né, e outros pintores, assim como a literatura também, né, a arte da escrita, de contar uma história, o teatro não teve isso. O teatro sempre foi passado de forma oral, né, de boca para boca, né? As pessoas fugiam com o circo, fugiam com a comédia dell'arte. A pessoa via na cidade, pô, eu quero fazer isso da minha vida. O cara subia lá e ia embora junto com a trupe. E eles atuavam, o pessoal da comédia dell'arte tinha uma tradição que ele fazia o mesmo personagem a vida inteira, né? Que é a mesma tradição que dá pé pro Chaves, né? Que dá pé para pro Chaplin, né? Pro Buster Keaton, enfim, N comediantes. Pode ver que o comediante tem um personagem, ele faz aquele comediante, aquele personagem a vida inteira, né? Com pouquíssimas variações. O Chaplin é um personagem só em todos os filmes, né? Vem dessa tradição, tá? E aí a gente começa a ter uma questão que também não existia. Não existia a quarta parede. Os personagens conversavam com o público, assim, que nem eu tô olhando para você e tô conversando com você, tá? Deixa eu até aumentar aqui para vocês me verem melhor. Então, eles olhavam, eles conversavam, eles narravam para essas pessoas, né? É a diferença do épico e do dramático. A linguagem épica, ela é narrada, ela se passa no passado. Tem alguém te contando uma história, essa história vai sendo dramatizada. O drama, o início do teatro burguês, já vira uma outra coisa. Já vira uma questão de eu ser um voyeur, de eu observar uma coisa que está acontecendo naquele momento, né? Ele está acontecendo em tempo real. Então eu estou ali, né, espiando uma realidade que talvez seja parecida com a minha. Os dois, né, o épico e o dramático, eles têm também questões diferentes, mas não vem ao caso a gente, né, explanar isso agora, tá? Mais para frente a gente fala sobre a diferença da linguagem épica, a diferença da linguagem dramática. Mas a crise que se deu é a técnica que até então se conhecia de atuação, né, que essas coisas grandes, né, exageradas, que eram feitas para teatros enormes, essas coisas épicas, né, Shakespeare, Caldeirão de la Barca, né, os próprios gregos, tudo isso era tipo muito grande, né, gestos enormes, o teatro era gigante, então todo mundo tinha que falar muito alto, né, os gestos tinham, né, que segurar ali as intenções e mesmo representar, né, aquela pessoa que bota a mão aqui para dizer, ai meu Deus, ok, ai meu Deus, ok, ai meu Deus, ai de mim, quem nunca viu isso, né, ai de mim, né, por quê? Porque esses símbolos ajudavam a contar a história. Quando você começa a diminuir o tamanho do teatro e coloca as pessoas
para assistir a realidade, a pessoa vai dizer assim, pô, mas eu não chego em casa e falo assim pra mulher, ai de mim, hoje eu fui demitido, ai de mim, sabe? Então, começa a gerar uma crise da atuação, porque a atuação não comporta essa nova corrente. O realismo não é comportado pela técnica de atuação que tinha sido desenvolvida até então, né? Ao mesmo tempo, tem outras escolas que estavam se desenvolvendo naquele tempo em outros lugares, né? Que tem a escola de Bali, Kabuki, No, né? As escolas chinesas, mas aí eles trabalham numa linha mais estética. Uma outra coisa que, para quem tiver curiosidade, pesquisa, mas isso não tem a ver com o assunto que a gente vai estar abordando, tá? E aí começa uma busca incessante, né? Pela sistematização do trabalho do ator. Porque todo mundo tinha, o bailarino sabe o que fazer, como estudar, o músico sabe o que fazer, o que estudar, o pintor sabe o que fazer, o que estudar, o escritor sabe o que fazer, o que estudar, mas o ator não sabia o que fazer e nem o que estudar. Era uma coisa que vinha natural, né? Ele tinha que aprender fazendo, alguém ensinava o que já tinha aprendido de alguma forma, tá? Trocou aí o negócio, mas na verdade era para trocar aqui. Vou trocar aqui. Né? Então aí veio papai Stanislavski, tio Stanislavski, né? Foi o primeiro a sistematizar, ou tentar sistematizar, e ele foi bem sucedido nisso, né? Técnicas para o ator estudar. Então ele foi o primeiro que falou assim, pô, ele era músico, ele era bailarino, tá? Então ele sabia assim que pô, todas as artes tinham um caminho, mas qual era o caminho do ator? E o caminho do ator não existia. Os que eram considerados bons e os que eram considerados mais ou menos, todos eles tinham que aprendido meio que no instinto. Eu vou te falar que ainda é assim em muitos lugares do Brasil até hoje. Opa, trocou aqui de novo. Tá? Então, Stanislavski, ele propõe, né, ele chega, ele vai causando uma revolução, né, na forma de atuar. Tá? O que é essa revolução da forma de atuação? Tá? Ele devota a vida dele inteira, né, para descobrir, né, as técnicas que os atores podem usar. Então tem até uma frase, né, no livro dele, eu tenho até esse livro aqui, depois eu posso mostrar para vocês, né, que é o... não, esse eu não tenho, fica lá em São Paulo. Tudo bem, não tem problema. Então, uma das frases que tem lá no livro dele que chama Minha Vida na Arte, nós estávamos protestando contra a forma de se atuar no palco, contra a teatrada e o patos afetado, as declamações, representações exageradas, contra o sistema de estrelato que arruinava o conjunto. Então percebe, ele lá, né, em 1890, né, 1880, já estava falando de algo que até hoje, sobretudo aqui no Brasil, ainda acontece, né? Esse pessoal cheio de vício, de teatro, né, que a gente chama de, o que os produtores de elenco gostam de falar, que é gente com vício de teatro, o que é uma profunda babaquice, entendeu? Não tem vício de teatro, tem vício de pessoas, né, que não estudaram a técnica do ator e ficam reproduzindo clichês da época, cara, dos gregos, entendeu? O patos afetado, né, que aquelas pessoas que atuam assim, super, tipo novela mexicana, entendeu? E as declamações e representações exageradas, né? Então, as pessoas que vão dizer, minha querida amiga, quanto tempo que eu não te vejo, olha só, nossa, mas você está tão bonita, né? Quem nunca viu isso numa novela na televisão ou no teatro, não é verdade? O pessoal acha que atuar é fazer esse monte de, né, de macaquice, assim, né? E o sistema de estrelato, né? Quem não é ator profissional, que já não teve num grupo de teatro, numa gravação do filme, e não tinha aquela coisa das estrelas, né? Que são cheias de frufru e que não sei o que, que rola aquela coisa e fala mal e a inveja e não sei o que. Isso já no tempo dele já era assim, tá? Então ele passa ali a vida inteira dele com uma trupe de atores num teatro, através da tentativa e do erro, né, criando técnicas que o ator deveria dominar para conseguir fazer a sua arte de forma verdadeira.
Uma coisa que se confunde muito, porque o método foi criado nessa época e com essa necessidade, é que o método é relacionado ao realismo. Ele não é. O método é relacionado à verdade. A verdade você aplica em qualquer tipo de linguagem. Tá? Então você pegar, por exemplo, o Johnny Depp, que é um ator metódico, né? Ou seja, ele usa as técnicas do Stanislavski para fazer os personagens dele. A última coisa que ele faz são filmes realistas, né? Ele tem até alguns filmes realistas, que ele faz muito bem também, mas ele curte uma coisa mais loucona com o Tim Burton, certo? Aqueles filmes não são realistas, eles são impressionistas, expressionistas, né? Eles são simbolistas, enfim, N linguagens. Mas, por exemplo, ele faz aquele personagem Edward Mãos de Tesoura, correto? Então, aquele personagem não é real em lugar nenhum do mundo. Não tem nada de realista naquele personagem, mas aquele personagem é verdadeiro. Entende? Não tem isso também de que, para televisão é pequeno, para o cinema é menor ainda e o teatro é grande. Bobagem isso aí. Qualquer personagem do Johnny Depp ou de outros atores, né, dentro dessas linguagens é grande, é enorme, é espalhafatoso até para um teatro. Né? O tamanho, ou o quão contido, ou o quão expansivo não tem nada a ver com a verdade ou com a linguagem que você está trabalhando. Tá? São coisas diferentes. O ator busca a verdade, independente da linguagem que ele está trabalhando. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Ele passou anos fazendo isso, algumas décadas, e aí finalmente ele se sentiu pronto para fazer seu primeiro espetáculo. E essa peça causou um frisson absurdo, né, na Europa toda. Ninguém nunca tinha visto isso, tá? Era um negócio tão maluco que assim, o mesmo elenco era um teatro de repertório, fazia 2 peças diferentes. E aí eles anunciavam isso, a trupe tá vindo aqui, não sei o quê. E eles no sábado apresentavam uma peça, no domingo eles apresentavam outra peça com o mesmo elenco. Então o cara ia assistir a peça no sábado e via, nossa, que incrível, quero ver esse ator de novo. Aí ele chegava no domingo e ele ficava chateado, porque ele não viu o ator lá de novo. Mas na verdade o ator estava lá. Ele não reconheceu. Porque uma das coisas que o Stanislavski pregava é que o ator tinha que sumir no personagem. Desaparecer completamente, ficar irreconhecível com o seu personagem. E era isso que ele incentivava nos seus atores e é isso que ele ensina no método dele. A peça fez tanto sucesso, né, essas 2 peças, que eles foram convidados aí para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam vivendo uma crise muito parecida, né, até porque ele já estava nos primórdios do cinema também, e o que eles conheciam por atuação não comportava, né, o que eles queriam mostrar da forma que eles queriam mostrar nos espetáculos deles no cinema. E você imagina que se hoje em dia o americano mal fala inglês, naquela época então o russo não era nenhuma opção. E eles foram para lá e eles acharam que eles iam ficar um final de semana. Falaram, puta, os americanos vão ver aqui, a gente vai assistir uma peça da gente em russo, não vão entender nada, não vão gostar e a gente vai embora, mas vamos lá. Chegando lá nos Estados Unidos, mesmo sem as pessoas entenderem nada do que estava sendo falado, eles amaram a peça. Eles ficaram lá por 6 meses, sem o pessoal deixar eles irem embora, porque estava sempre lotado os espetáculos. Que aí o Stanislavski percebeu mais uma coisa, que o teatro, a atuação, a performance, não é sobre o texto, é sobre o comportamento. E depois um outro cara, o Meisner, vai desenvolver isso muito mais a fundo, que é a técnica mais difundida no planeta para atores, sobretudo que fazem séries, né, dessas de televisão, etc., porque tem uma produção muito rápida. Então, ele viu que o comportamento comunica mais do que a fala. Então, você não precisa entender o que você está assistindo verbalmente. Você entende quem são as pessoas pelo comportamento delas, pelas atitudes delas. E a história se contava assim, tá? E aí, nesse meio tempo, quando o Stanislavski estava lá nos Estados Unidos, ele ainda usava uma técnica, que é uma técnica que posteriormente ele proibiu, né? Uma técnica que ele baniu, e que infelizmente é usada até hoje aqui no Brasil e difundida até hoje aqui no Brasil, né? Essa técnica é chamada de memória emotiva. Tá? O que é a memória emotiva? A memória emotiva é você pegar um acontecimento trágico da sua própria vida e aplicar no momento da cena para você alcançar a emoção da personagem. Naquele momento, a psicanálise ainda estava, né, nascendo. Freud era um bebê ali, né?
o conhecimento da psicologia também, mas esse tipo de abordagem levou grandes atores a problemas profundos, né? Porque imagina, você está abrindo uma porta na sua mente que até hoje a gente não consegue fechar direito, né? E a gente já tem, né, alguns quase 100 anos aí da psicanálise, né? Então, essa técnica era usada com certa frequência, e eles usavam essa técnica ainda. E quando o Stanislavski foi embora dos Estados Unidos, os americanos lá pediram para eles deixarem 2 atores lá, para eles ensinarem o que eles tinham aprendido, para eles poderem aprender e aplicar. E aí ficaram 2 atores nos Estados Unidos ensinando o pessoal e ainda ensinando a memória emotiva. Então, os Estados Unidos também tem ainda uma veia muito forte de pessoas que acreditam na memória emotiva. O Stanislavski volta, tá, o Stanislavski volta para a Rússia, né? E lá um dos atores mais queridos dele, né? Um dos melhores atores que ele treinou e um cara que desenvolveu também uma das técnicas mais fabulosas para atuação, que é o Chekhov, explicou para ele, né? Falou para ele que aquela técnica era uma técnica perigosa que estava gerando efeitos colaterais, né? Muito forte nos atores, e os atores não estavam conseguindo depois voltar a atuar. Eles estavam largando a profissão, eles estavam ficando paranoicos, complexados, traumatizados e tal. O Stanislavski falou que não, que era uma questão de abordagem, que isso não funcionaria. E aí tem uma passagem no livro dele que é muito bacana, que é onde o Chekhov fala para ele: não, então se é assim, se é uma questão de ver como que aplica em mim, então. E numa turma cheia de alunos, o Chekhov vai para o meio da sala, o Stanislavski começa a aplicar a técnica, é uma técnica muito simples, né? Você simplesmente começa a conversar com a pessoa até você descobrir os pontos fracos psicológicos da pessoa. Ele foi conversando com o Chekhov, perguntando como é que ele estava, etc. Perguntou como é que estava o pai dele, e aí ele falou que nesse tempo que o Stanislavski passou fora, infelizmente o pai dele tinha falecido, né? Aí o Stanislavski falou: eu sinto muito e tal, mas então vamos conversar mais sobre isso. Ele começou a perguntar: e aí, como foi a morte do seu pai? Você estava do lado dele? Quais foram as últimas palavras dele? Né? O que você queria ter dito para ele que você não disse? Qual é a coisa que você mais se arrepende de ter feito com o seu pai? Né? Se você pudesse pedir perdão para ele sobre alguma coisa, do que você pediria perdão? Né? Qual é a pior coisa que ele já fez para você? A melhor coisa que ele já fez para você? Entende o nível das perguntas? Né? E isso foi deixando o Chekhov completamente abalado. Ele começou a chorar muito, né? Ele entrou ali numa catarse de emoção. E aí o que aconteceu? Né? O Stanislavski falou: pronto, agora você está pronto para a gente fazer aquela cena que você não estava conseguindo fazer. Aí ele lá chorando, um absurdo e tal, né? Virou para o Stanislavski e falou: realmente, é uma técnica que funciona muito bem, só tem uma coisa: o meu pai não morreu. E o Stanislavski ficou com cara de besta na frente de todos os alunos. Ele falou: mas nossa, não sei o que, como que você fez isso acontecer, etc. Ele falou: enquanto você esteve fora, a gente desenvolveu um monte de coisas. E assim ele convenceu o Stanislavski a largar essa técnica, né? E utilizar a técnica nova que eles estavam desenvolvendo, né? Então, o Hector's Studio, né? Ele começa a sua história usando muito, né, a questão da memória emotiva. Então, muitos atores ali, os primeiros atores do Hector's Studio, sofreram muito com isso. A Stella Adler, né, que hoje em dia tem o Stella Adler Studio, uma das maiores atrizes da história dos Estados Unidos e professora, né, dessa técnica que ela desenvolveu junto com Stanislavski, sofreu muito com essa técnica, porque ela era usada por qualquer pessoa, né? Você não precisa ser um diretor bom para aplicar esse tipo de sadismo nos seus atores, correto? Então, ela usou essa técnica, né, ao bel prazer de vários diretores, inclusive do Strasberg, e isso deixou ela completamente complexada. Ela parou de atuar, ela teve, né, vários problemas psicológicos, enfim, ela não se sentia mais segura, e ela tinha ali uma amargura enorme pelo cara que tinha criado essa porra dessa técnica, que tinha, né, infectado os Estados Unidos com isso. E aí, já mais pra frente na carreira, né, vários anos depois, o Stanislavski volta finalmente
para os Estados Unidos, ele já é considerado uma sumidade internacional, né? E a Stella Adler está nessa festa, nessa reunião, e ele consegue perceber, né, que ela tem uma hostilidade muito grande com ele. E ele não sabe por quê, porque ele não sabe nem quem ela é. Num determinado momento, ele chega para ela e fala assim: desculpa, eu não sei se eu te conheço, mas eu vejo que você não gosta de mim, né? O que eu te fiz? Aí ela fala: a sua técnica acabou com a minha carreira. Aí ele fica sem entender nada. Ela fala: a sua técnica de ficar pensando, né, nas nossas crises, nas nossas emoções, nas nossas memórias mais íntimas, não sei o quê. Ele falou: nossa, eu abandonei essa técnica há mais de 20 anos. Essa técnica é perigosíssima, a gente proibiu essa técnica. E aí ele convida ela, ele fala assim: olha, desculpa né, eu ter causado isso com você, e eu queria te convidar para você vir comigo para a Europa e eu te ensinar tudo que a gente aprendeu até hoje sobre a técnica da atuação. E aí ela vai, né, para a Europa e é a primeira aluna, né, não russa do Stanislavski, né, onde ele vai ensinar e compartilhar tudo o que ele aprendeu até então, que vira a primeira sistematização do método. Por que a primeira sistematização? Porque até então o Stanislavski proibia que qualquer pessoa desse entrevista ou falasse sobre a técnica ou escrevesse sobre a técnica. Ah, por quê? Porque era um negócio secreto? Não, porque ele sabia que era um negócio que estava em constante mudança. Uma coisa, né, viva. Assim como a técnica da memória emotiva. Eles usaram um tempo, viram que não funcionaram e jogaram fora. Então eles mudavam a técnica o tempo inteiro, né? Pegando ali o que era mais importante, o que era menos importante, né? Substituindo. Então, a partir do momento que você escreve, o negócio fica imortal, né? E aí ele tinha medo que as pessoas usassem a técnica errada, exatamente como aconteceu com a Stella Adler. E aí a gente percebe que, sobretudo para as pessoas que leram só o primeiro livro do Stanislavski, que na verdade não são 3 livros, é um livro só que foi dividido em 3, né? Eu vou falar disso mais para frente. Ali ele começa a falar um pouquinho sobre memória emotiva e depois nos outros 2 livros ele destrói a memória emotiva e diz para você não usar isso e te dá outros artifícios. Mas se você leu só o primeiro livro, que foi o que aconteceu com 80% dos atores, porque o primeiro livro chegou aqui na década de 40, na década de 40, não, na década de 60, na época da ditadura militar, e o segundo chegou na década de 80, e o terceiro, né, lá quase no final da década de 90, no início da década de 90, desculpa. Então tem ali 30, 40 anos, né, de diferença entre os livros. E o pessoal, boa parte dos atores que a gente conhece, inclusive, que estão aí, que são hoje mais velhos e tal, eles só leram o primeiro livro. E a técnica da memória emotiva ficou aqui enraizada até hoje. Eu conheço muitos atores que usam e muitos atores que já tiveram muitos problemas com ela. Então, se você é ator e você está pensando na memória emotiva e você usa ela, eu aconselho a você que, se você não quiser ter uma carreira muito curta, que você pare de usar a memória emotiva. Mas fica a seu critério, tá? Fica a seu critério. Então, essa aqui é a Stella Adler, tá? Ela virou uma das maiores gênias da técnica da atuação. Ela pegou a técnica do Stanislavski, desenvolveu ela para um outro nível, e ela tinha como ela vinha de uma família de artistas muito, né, de uma aristocracia artística muito proeminente dos Estados Unidos, ela tinha essa noção de que os artistas eram superiores, tá? Os artistas eram seres maiores e que eles tinham que se portar assim. Então essa é uma das frases dela, né? Ela fala: when you stand on the stage, you must have a sense that you are addressing the whole world and that what you say is so important that the whole world must listen. Né? O que ela está dizendo? Ela está dizendo que quando você está, né, no palco ou na frente da câmera, você tem que ter um senso que aquilo que você está dizendo para o mundo inteiro. E que aquilo que você está dizendo é tão importante que o mundo inteiro tem que ouvir. Esse é um dos ensinamentos que ela passa, né? Que você tem que ter essa noção de que o que você está falando é muito importante e o mundo inteiro tem que escutar aquilo que você está falando. Você não pode falar as coisas né, jogando pro alto, tá? Então,
a Stella Adler vira aluna particular do Stanislavski, tá? Ela é uma das grandes responsáveis pela sistematização do método. E grandes personalidades como Marlon Brando e Mark Ruffalo foram seus alunos, tá? A técnica dela é voltada 100% para o desenvolvimento artístico, pessoal, criativo e mental. Então, a técnica dela, de todas as que eu vou falar, ela é a mais desafiadora. Ela é a que te cobra mais para aprender. Ela é mais ou menos como você pegar um livro do Dostoiévski para ler e você não tem costume de leitura. Dificilmente você absorve aquilo, dificilmente você consegue levar aquilo para frente. Mas é a técnica de todas elas a mais poderosa. Uma vez que você domina essa técnica, você facilmente chega ali no nível, né, do Marlon Brando. Tá? E não estou brincando. É uma técnica extremamente poderosa, que mexe muito com a questão criativa, né, que mexe muito com a tua imaginação. É uma técnica voltada para a imaginação do ator. Porque ela falava que a imaginação é muito mais poderosa do que qualquer tragédia ou memória emotiva que você possa ter. E a tua imaginação ela é ilimitada, diferente da memória emotiva, que depois que você pensou 10, 15, 20 vezes que seu cachorro morreu, você já tá foda-se que o cachorro morreu, você não consegue chorar mais e você passa para frente, entendeu? Isso, lógico, é uma coisa muito tensa para você, você vai entrar numa paranoia, numa crise, né? Você vai entrar numa crise, como é que fala? Crise de... Bom, esqueci. Mas você vai ter alguma crise mental, alguma crise, né, psicológica aí que vai te abalar profundamente, tá? Esse aqui é o primeiro, né, a primeira sistematização do método, feita em 1934 por Stanislavski e Stella Adler, feito à mão, tá? É isso aí. Isso é a primeira, né, assim, eles sentaram e falaram, ok, vamos dividir o que é o método e como que nós vamos trabalhar ele, tá? Então, todo o método está nessa pequena tabela, quase impossível de ser lida, mas dá para ler o suficiente a ponto da gente fazer isso aqui com a tabela. Né? Então, você encontra isso, né, no An Actor's Work. Eu tenho esse livro aqui em algum lugar. Olha, An Actor's Work, do Constantin Stanislavski, que está ali atrás. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Tá? Essa tabela você encontra aí. Não essa, né? A anterior. Essa aqui já é uma adaptação nossa. Tá? Então, para o Stanislavski, né, a primeira coisa que o indivíduo tinha que fazer é o autoaprimoramento, né? Ético, cultural, físico. O autocontrole e o autoconhecimento. Tá? Que é exatamente você trabalhar nas suas referências. Né? Você tem que consumir a mais alta qualidade de música, a mais alta qualidade de literatura, de pintura, né? De expressões artísticas. Você tem que ser uma pessoa que conhece muito do mundo, das pessoas, do ser humano, tá? Que tem aí um senso de responsabilidade, um senso de ética e de valores muito aprimorado. Tá? Você tem que ter um corpo bem cuidado, você tem que ter uma mente bem cuidada. Você tem que conhecer a si mesmo e conhecer o mundo para você ser um artista melhor. Então você pode perceber que os melhores artistas, os artistas mais incríveis que você conhece, tá? São esses artistas. Quando você vê uma entrevista, ele não dá uma entrevista, ele dá uma aula. Ele te transborda com tudo aquilo que, né, de mais sagrado que o ser humano foi capaz de criar. Tá? E aí ela divide-se em duas partes, que depois é a divisão exatamente onde a Stella Adler vai focar mais de um lado, né, e o Meisner vai focar mais de um outro. Então aqui do lado, né, esquerdo, meu, né, a gente tem ali foco e atenção direcionada, né, que é como trabalhar o foco do ator em cena, o que é essa atenção direcionada, que é uma coisa que a gente vai falar nas aulas mais para frente, né? Aí tem a verdade na ação,
Verdade na ação é a não atuação, é a atuação orgânica, é tirar o mecanizado, tirar, né, a questão de parecer que você está fingindo ser alguma coisa e você de fato ser aquela coisa, né? Aí você tem o trabalho da imaginação, o ser mágico, as circunstâncias dadas, o olho interno, a imagem mental, né? E aí você tem a linha direta de ação, que é como mapear e construir uma partitura de objetos, estratégias e adaptações em cima do teu trabalho, né? São coisas que a gente vai trabalhar, que a gente vai aprender. Mapeamento provavelmente é uma das coisas mais incríveis e poderosas que um ator pode aprender para fazer os seus trabalhos. Aqui do lado direito, né, já tem uma coisa mais de a comunicação, né, que é o fluxo orgânico, é ação e reação. É você se afetar por aquilo que o outro está te integrando. Foi mal, gente. Entregando para você, tá? Né, usar esses estímulos para fazer a sua melhor atuação, para entregar a tua melhor performance. Você pode ver que a maioria dos atores que ganham o Oscar, eles agradecem o parceiro de cena, porque você não consegue fazer uma boa performance sem um bom parceiro de cena. Você precisa que ele te dê os estímulos certos, você precisa que ele crie a sustentação para aquilo que você vai entregar, tá? Tô travado nessa palavra hoje. Aí a construção da personagem, né? O estado de eu sou. Quais são os passos para você criar uma personagem, né? O que caracteriza uma personagem? Então, existem ali N passos, né, para você criar uma personagem incrível, que são os mesmos passos que os maiores atores do planeta usam, né? Daniel Day-Lewis, né? Marlon Brando, Mark Ruffalo, né? Heath Ledger, Anne Hathaway, Meryl Streep, Viola Davis. Não existe, né, atores hoje em dia que não sejam atores do método, tá? Não tem como. Não existe outra técnica. Vários outros criaram interpretações sobre o método e eles possuem suas falhas ou suas glórias, mas não existe nada que não seja compreendido dentro do método, tá? Aí depois vivendo a personagem, que é uma das partes mais polêmicas do método, mas é uma das mais poderosas, que é a questão de laboratório, de experiência, de criar a memória das emoções, tá? Não é a memória emotiva, é como você cria uma memória com emoções que não são suas, tá? E aí no final ali a ferramenta para a obra e o personagem, né? Que é o tempo, ritmo, o improviso, as listas de elaboração e de caracterização. E tudo isso vai servir, né, ali entre o concreto e o objetivo, o abstrato e o subjetivo, né? O inconsciente através do consciente, a linguagem, o que vai ser contado e como. Parece algo complexo, ou talvez para alguns pareça algo simples, mas não é nenhum nem outro, tá? São técnicas diretas, né? São técnicas palpáveis, tanto quanto um violonista sabe que ele tem que estudar as escalas na mão esquerda, né? Os dedilhados e arpejos na mão direita, né? Como juntar os dois, os ritmos, os estilos de música, etc, 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 tá? Assim como o bailarino sabe que ele tem que treinar o plié na primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, ele sabe o que ele tem que praticar para chegar naquele resultado que ele quer. Isso é o que o ator tem que praticar e tem exercícios, vários exercícios de cada uma dessas coisas para você construir uma performance consistente, tá? Então, aqui mais sobre agora eu vou falar um pouco mais sobre a técnica da Stella Adler, tá? O que é a técnica da Stella Adler? Né? Ela fala assim, você veio aqui para aprender a atuar e eu vou te ensinar a não atuar, tá? Então aqui são, né, os 7 tópicos da técnica da Stella Adler. A imaginação, criação de circunstâncias e capacidade de pré-visualização. Comunicação, a arte do fluxo, da troca de ideias. Né? Personagem, através do estudo de circunstâncias dadas ou criadas. O uso de observação, o laboratório. O laboratório é muito importante. A gente tem que saber como fazer o laboratório com consciência, tá? Personalizações, caracterizações, o estudo de arquétipos, classes socioeconômicas, profissões e perfis históricos, estudo da linha do tempo, que é o histórico do personagem, tá?
Aí, o domínio do corpo e da voz, formas de andar, memória muscular, gestos, animalizações, entre várias outras técnicas. Tá? Em cena, pré-visualização, antecedentes associados, né, à ação continuada, personalização e personalização precedente à cena. Aqui, né, esse tópico 5, ele é primordial, tá? Quando os atores entendem isso, a qualidade técnica deles sai do amador para o profissional, basicamente. Tá? Aí tem o tópico 6 das ações. Conferir verdade através de complicações, com justificação imediata ou interna. É um dos exercícios que ela criou, é um exercício super simples, mas que ele traz uma verdade cênica muito grande, independente do que você estiver fazendo. E depois o texto, né, que é apropriar-se da ideia universal. Ela, o Stanislavski, o Meisner, são completamente contra bater texto, né, decorar texto, marcar texto, né, deixa, todas essas coisas que a gente ouve muito por aí, eles são completamente contra isso. Tá? Porque a forma mais fácil de você deixar um texto mecânico, de você deixar uma cena sem graça, de uma cena completamente cristalizada, é você seguir esses passos tradicionais. Tá? Então aí tem, né, exercícios, esses exercícios se misturam. Então só de técnica Adler aí a gente tem coisa de 80, 90 técnicas diretas e reais que você sabe como utilizar. Ah, Thiago, por que você está dizendo que as técnicas são palpáveis, não sei o que? O que eu faço no meu curso de teatro não é palpável? Depende. Né? Tem aqueles exercícios de você ficar imitando animal na aula, ou de você jogar uma bolinha de um para o outro, né? N outros exercícios. Depois você sabe como se aplica isso em cena? Todas as técnicas que eu ensino, né, do Stanislavski ao Chekhov, ao Vakhtangov, ao Demidov, eu te ensino a técnica e te digo como usar ela em cena, ou como usar ela para estudar o personagem, ou onde que ela vai te levar. Assim mesmo como um músico que fala assim, pô, eu quero tocar bar. Eu falei, tá bom, você vai estudar essa escala, esses exercícios. Quando você entender esses exercícios, você vai conseguir tocar essa música. Mesma coisa para os personagens. Você quer fazer aquele personagem? Quer fazer o personagem do Daniel Day-Lewis naquele filme? O personagem do Heath Ledger? O personagem de quem quer que seja? Da Meryl Streep? Ok, esses são os exercícios que te levam naquele resultado. Tá? Chega a ser, é por isso que chama método, porque chega a ser quase matemático. Mas tem essa questão mais matemática e tem a questão também da sensibilidade. Por isso que a coisa mais importante que ele fala lá, qual que é a coisa mais importante? É o trabalho em você mesmo, o autoaprimoramento. Porque não adianta você ter muita técnica e você não ter conteúdo, você não alimentar a sua alma, vai ser uma performance técnica, mas vai ser vazia, tá? Aí são 16, na verdade, né? Questões da técnica da Stella Adler. Aí tem alguns pensamentos da técnica da Stella Adler, tá? Essas frases são tiradas dela, de entrevistas, do livro dela, tem um livro dela, tá? Então, ali ela fala, atuação acontece somente quando você se recusa a usar você mesmo como personagem. Então ela combate as Suzanas Vieiras da vida e a maioria dos atores que a gente conhece, que ficam representando eles mesmos para sempre. Né? Eles não criam personagens, são eles mesmos em situações diferentes, com roupas diferentes. Isso não é atuação. Né? Aí ela continua, há péssimos atores que amam suas neuroses. Isso faz parte do approach que se concentra em quem você é, ao invés de focar na personagem. Então, aqueles atores em si mesmados que falam, eu não sei, que eu acho isso, porque meu personagem é aquilo. Não. Se você focar na personagem, na criação dela, né, você vai conseguir um resultado superior a quem faz, né, da outra forma. O trabalho do ator é mergulhar nas circunstâncias imaginárias e não somente encontrar elementos da sua própria vida para aproveitá-los na personagem. Né? Então, assim, existe sim coisas. Seu personagem luta Kung Fu, seu personagem é nadador e você nadava, você lutava Kung Fu. Essas coisas você pode pegar emprestada. Mas o trabalho do ator é mergulhar nas circunstâncias imaginárias. Tá? E aí ela continua. Qualquer elemento baseado em memória emotiva não será capaz de substituir o trabalho da imaginação. Mais claro que isso, só se eu tatuar, né? Nós deveríamos ser gratos por viver numa época em que a imaginação está empobrecida. O público se satisfaz com fast food. Vocês têm condição de oferecer-lhes banquetes.
Isso é muito real. A gente está num momento onde só tem filme de super-herói, só tem novela meia-bomba, né? Só tem conteúdo fraco. E o ator de verdade, né, consegue entregar muito mais do que o público está satisfeito. Literalmente um banquete. Tá? Aquilo que você observa, aquilo que você imagina, constitui a sua armadura como ator. É o que vai impedi-lo de ficar nu no palco. Quando você sobe num palco, né, e você vai fazer um personagem, você se sente inseguro, você se sente, né, tenso, você se sente desprotegido, é exatamente porque o seu personagem não está bem construído. Se você construir ele através da sua observação, aquilo que você imagina que é o personagem, fizer todo o trabalho dele, você vai subir no palco e você vai se sentir completamente seguro. Tá? É literalmente uma armadura. O seu personagem é uma armadura. Tá bom? Né? Agora, para mim, uma das partes mais fundamentais do método, né? Um dos maiores erros que um ator pode cometer é interpretar uma emoção. Se você entender as circunstâncias, não precisará interpretar a emoção. Aliás, se você estiver em uma produção e ouvir o diretor pedindo uma emoção, ligue para o seu empresário e cancele o contrato, pois isso significa que o diretor não tem técnica e que a obra não vai funcionar. Aquela coisa, não, aqui você tem que estar mais triste, não, aqui eu quero você mais nervoso, não, aqui eu acho que o personagem está mais bravo, né? Interpretar emoções é o caminho mais rápido para você cair em clichês, aqueles patos apaixonados que eu falei, né, no passado, aquela coisa, aquela interpretação eufórica que o Stanislavski falou, daquelas pessoas que ficam sofrendo, aquela novela mexicana e tal, tá? Uma personagem não consiste naquilo que sente, mas sim naquilo que faz. A emoção surge da ação. Tá bom? Então você não tem que criar o sentimento da personagem, você tem que criar a ação da personagem e trabalhar em cima do conflito. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, do Hugh Jackman falando sobre isso daqui a pouco. Não abra sua boca a não ser que você tenha que abri-la, de dentro para fora. Né? Isso também ela tá traduzindo aí um dos conceitos que não faça nada a menos que algo faça você fazer. Tá? Em ação, você deve saber o que você faz, onde você faz, quando você faz e por que você faz. Você não planeja como você faz. O como é espontâneo e inesperado. Tá? Essa provavelmente é um dos maiores segredos a serem praticados pelos atores, porque normalmente a gente sempre fica pensando no resultado, no como, e aí vai ficar ruim, vai ficar fraco, vai ficar falso. Tá? Você tem que criar todo o resto e deixar o como acontecer de forma espontânea, tá? Resista ao impulso de fazer a obra se adequar a você, né? Você é quem deve se adequar à obra. Sabe aqueles atores que ficam, né, traduzindo ali, trazendo a personagem para perto deles, né? Criando semelhanças e tal? Não, tá? Na vida, assim como no palco, não é quem eu sou, mas sim o que eu faço, que serve como medida do meu valor e do segredo para o meu sucesso. Todo o resto é exibicionismo, arrogância e vaidade. Vocês veem que ela é uma veinha, né, bem rígida, né? Remexer, sobre memória emotiva. Remexer no seu passado íntimo, buscar algo que fez chorar ou despertou alguma emoção é falso, já que agora você não está mais naquela circunstância. Você está numa peça, e são as circunstâncias da peça que devem ser realizadas verdadeiramente. E aqui, para mim, acho que é a mensagem mais... assim, uma mensagem para você levar para sua vida, né? Que ela falou numa palestra dela. Eu enfatizo desde o início que o ator não deve falar de forma desleixada. Percam esse tom comum que a maioria de vocês trouxe aqui. É muito rápido, moderno e ignorante. Não há dignidade, segurança ou coragem. Tenha confiança em você mesmo. Liberte-se. Sinta que você é digno de ideias grandiosas. Não fale sem perceber a herança. Não perca uma herança de 2000 anos de força, cultura e poder. Você veste uma coroa e não um boné. Não deixe a televisão comprar você. Erga-se acima de sua época descartável. Eu acho que isso é, né, um dos pensamentos mais absurdos assim que eu levo para minha vida desde que eu entrei em contato com ele.
tá? Aí a gente vai entrar aqui um pouquinho para entender o que é a técnica Meisner, que também descende da técnica Stanislavski, tá? Então, ele fala que a atuação é a realidade, né? É a habilidade que você tem de viver verdadeiramente sobre situações imaginárias. Então, a técnica Meisner se divide em 7 tópicos, tá? Que é comportamento, repetição. Repetição não é ficar repetindo cena e batendo o texto e repetindo o texto, tá? Ele é completamente avesso a isso, né? Pinch and out, né, que é estímulo e reação. Preparação, atividade independente, o ser mágico e identificar os impulsos, que é uma forma de você abandonar a deixa, tá? Que deixa é um câncer que tem que ser varrido dos atores. Então aqui está ali, né, todos os exercícios da técnica Meisner. Você consegue ensaiar uma peça inteira com ele. Normalmente, né, gente que pega uma cena e demora um final de semana, uma semana para fazer, eu faço com técnica Meisner em coisa de 45 minutos. E vocês podem, né, perguntar para qualquer aluno meu que estudou isso, ou que trabalhou comigo em algum ponto, que literalmente é uma técnica muito rápida e é por isso que ela é uma das técnicas mais usadas do mundo. Porque você literalmente chega no set, ou é chamado hoje para fazer um papel amanhã, e só com técnica Meisner você resolve. E consegue entregar uma super performance. E é por isso que a maioria dos atores gringos, né, americanos, britânicos, né, eles são tão bons. Mesmo aqueles que são mais iniciantes. Porque eles dominam a técnica Meisner de uma forma absurda. Ainda existe também a técnica, né, do Meisner para monólogos. Que é a mesma coisa. Você pega um monólogo de 2, 3 páginas e em coisa de 2 dias ele está pronto. Tá? Você pega um teste hoje para fazer amanhã e tem meia página, putz, em coisa de 45 minutos, 1 hora você resolve, tá? Então é muito, muito fácil de resolver. Ele era um pouco mais bravo. Ele odiava o Strasberg, porque o Strasberg estragou vários atores. O Strasberg nunca foi ator. Ele era biblioteconomista, tinha muita cultura, mas era um péssimo ator e um péssimo diretor, e ele só usava a memória emotiva, tá? Então ele era muito inimigo do Lee Strasberg. Porque ele era muito amigo da Stella Adler, ele viu o que o Lee Strasberg fez com a Stella Adler. Então, fuck polite. Né? Primeira coisa que a primeira regra dele é fuck polite, é foda-se a educação, no sentido de, no palco, né, no exercício, vale tudo. O que você deve buscar é tirar uma reação do seu colega, né, um impulso verdadeiro. E aí ele coloca ali, an ounce of behavior is worth a pound of words. Ele fala aqui, né, uma gramazinha de comportamento vale mais que 1 milhão de palavras. O nada não existe. Não existe o nada. Silêncio é um momento, e o momento de silêncio é alguma coisa. E aqui um dos princípios da técnica dele. Não faça nada a não ser que algo o faça fazer. O que você faz não depende de você, depende do seu parceiro. Então, para você não atuar mal, para você não parecer falso, você tem que receber um estímulo para fazer aquilo que você tem que fazer. O seu parceiro ou a circunstância tem que acontecer alguma coisa. Se você fizer sem esse estímulo vir, vai parecer que você é o doido e você não sabe atuar, tá? Aí ele fala, eu sou um professor muito não intelectual. Meu approach visa trazer ao ator seus impulsos emocionais e instintivos. Por isso que a técnica Meisner é a mais acessível. Você não precisa ser inteligente para fazer. Você não precisa ter uma cultura absurda para fazer. Ele é quase como ir na academia. Você pratica, 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 daqui a pouco seu músculo cresce. Né? O Meisner é a mesma coisa. Você pratica, 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 de repente você está um excelente ator, super reativo, dentro dos limites que a técnica te propõe. Tá? Ele falou, são necessários 20 anos para se transformar em um mestre na arte da atuação. Tá? Se você não desistir dos seus clichês, eu não poderei ajudá-lo. Então, gestos indicativos, aquelas coisas que a gente falou, né, e tal, que você acha que você não tem, mas eu boto você para fazer meia hora de exercício demais, né, a gente pega um monte de clichê que estão, infelizmente, enraizados em você. Então, a técnica Meisner também limpa essas coisas de você, tá bom? E aí ele grita ali, pelo amor de Deus, pare de atuar, eu não suporto isso. Nenhum deles gosta de ver ninguém fingindo que está fazendo alguma coisa. Se você vai fazer, faz de verdade, tá? E aí a técnica inteira vai te
proporcional como fazer isso de verdade. E aí aqui a briga dele com o Lee Strasberg. Ele mandou uma carta para o Lee Strasberg, ele falou: eu disse ao Lee, você introverte os que já são introvertidos. Nem preciso dizer que ele não me deu ouvidos. E é por isso que eu sou um professor melhor que ele, e ele era um ator terrível. Né? Aí a gente chega na técnica Chekhov, a última técnica que compreende o compêndio que é considerado, né, a atuação metódica. Tem depois Vakhtangov e Demidov, mas eles são mais contemporâneos no sentido que eles demoraram para chegar. Né? Então, os atores trabalham muito em cima dessas três técnicas, né? Dessas quatro, né? Stanislavski, Adler, Meisner e Chekhov. O Chekhov foi professor da Meryl Streep, por exemplo. Meryl Streep, não, desculpa. Da Marilyn Monroe, tá? Entre outros atores que ganharam Oscar. Então, ele trabalha de uma perspectiva mais holística, né? Mas pode parecer que é viagem, pode parecer que não faz sentido, mas ele transforma esse abstrato, ele transforma essa coisa mais holística, mais sensorial, em exercícios práticos que trazem isso de uma forma palpável e você consegue ver o resultado. Tá? No filme do Coppola, do Drácula de Bram Stoker, mostra eles fazendo alguns exercícios do Chekhov, se você olha, né, o making of. O Morgan Freeman fala de exercícios do Chekhov, fala de exercícios do Meisner também. O Morgan Freeman é um ator quase 100% meisneriano e gosta de usar técnicas do Chekhov. Enfim, tem vários atores que, se você conhece a técnica, você percebe do que eles estão falando quando eles soltam isso no ar. Tá? Então aí tem um gráfico que ele faz, que é o gráfico da inspiração, né, da atuação inspirada. O que você precisa fazer para alcançar uma inspiração e alcançar um resultado artístico diferenciado. E aqui tem né, o compêndio de técnicas deles e como trabalhar esses exercícios. Tá? Aí ele foi um dos primeiros que também começou a transpor a técnica dele para o cinema. Né? Então eu tenho aqui as técnicas dele no cinema, que são muito interessantes, que ajudam bastante. Na verdade, já fiz alguns alunos só de usar essas coisas aqui da Chekhov no cinema, passaram em vários testes e, enfim, tiveram aí as suas oportunidades. Tá? Então, o pensamento do Chekhov já é uma coisa mais fofa. Né? Ele fala, com toda a modéstia, o ator deve ter liberdade para exercer seu próprio approach naquilo que ele irá criar. Então ele fala que você tem que, né, negociar ali de uma forma né, com modéstia, né, com humildade, com o seu diretor, para você conseguir o seu espaço, para conseguir criar o seu personagem. Tá? Aí faz as mais sutis diferenças na pronúncia distinguem uma personagem da outra. Incompetente é o ator que interpreta vários personagens ou vários papéis, sempre falando da mesma maneira. Né? Então, para ele, a questão vocal, mudar ali, né, os tiques vocais, as manias vocais, o ritmo vocal e mesmo o sotaque, né, era uma questão obrigatória. Mais cedo ou mais tarde, o ator chega à convicção de que não existem personagens sem caracterizações próprias. Por mais delicadas e sutis que elas possam parecer, então o ator deixará, de uma vez por todas, de interpretar a si mesmo no palco. Ele terá vergonha de interpretar a si mesmo. Nenhum ator verdadeiro pode ser persuadido de que sua profissão consiste em repetir-se continuamente a cada novo papel. O desejo e a habilidade de se transformar são o verdadeiro coração da natureza do ator. Então tem vários diretores que vão te chamar, eles vão querer que você interprete você mesmo. E eu entendo que a maioria dos seus primeiros trabalhos talvez sejam assim, mas o legal é você, né, mesmo que puder, mude só um pouquinho, traga alguma coisa ali, bote uma criação sua, para você não interpretar você mesmo, tá? Aí essa dica que ele dá na construção da personagem. Descubra as diferenças entre as personalidades da personagem e as suas. Você deve mostrar as diferenças. Elas é que irão fazer a performance artística interessante. As semelhanças já estarão lá por conta própria. Ainda que você ache que a personagem é exatamente igual a você, dê ao menos um dedo torto pro personagem, né? Que é uma forma de dizer assim, pô, coloca um mínimo de caracterização, alguma diferença entre você e a personagem, não fica interpretando você mesmo, tá? Aí ele fala, a cada cena em cinema é como uma composição, com começo, meio e fim, e deve ser tratada como uma pequena obra de arte.
Né? Porque os atores às vezes estão num set, não sei o que, vão fazer uma ceninha muito pequenininha e tratam ela com um desleixo. Na verdade, ele tem um começo, um meio e um fim, e é uma pequena obra de arte, uma pequena sutileza que tem que ser tratada assim como é tratada a obra inteira, tá? Aí eu vou terminar com algumas, né, com alguns quotes do próprio Stanislavski, tá? Aí ele fala: o verdadeiro artista não é aquele cujo único desejo é o de se transformar num objeto de admiração. Um grande ator não dá importância especial a papéis principais. Pensa pouco em papéis centrais, mas está ansioso para dissociar ele mesmo como indivíduo das qualidades particulares de cada personagem. O verdadeiro valor de um ator não está na quantidade de papéis que ele interpreta, mas sim na qualidade das personagens que ele cria. Todos os dias você deve desenvolver uma nova consciência, sempre somando a você, a seu coração, novos tesouros da experiência e observação da vida. Todo dia você deve aprender uma coisa nova, todo dia você tem que se aprimorar, todo dia você tem que crescer como ser humano para você ser um bom artista, tá? E aí aqui aqui é um resumo de tudo que a gente vai ver, né, durante esse curso de Stanislavski, tá? Então, os dados para análise do texto, como construir uma linha do tempo, né? A lista de elaboração da personagem, os laboratórios, como fazer, quais são os tipos de laboratório, como se pratica um personagem, tá? Atentar para a comum necessidade de realização de construção conjunta, em se tratando de personagens próximos. Nesse caso, diversos tópicos acima listados devem ser elaborados em conjunto pelos atores em questão. Então, puxa também na questão de que existem personagens que você vai criar sozinho, mas a maioria dos seus personagens você vai ter que criar em grupo, tá? Ele coloca ali: o ator, como soldado, deve submeter-se a uma disciplina férrea. A disciplina do ator, para mim, é superior à de um soldado, tá? E é por isso que são poucos os que sobrevivem na área, porque o ator acha que ele pode ser displicente, o ator acha que ele pode ser vagabundo, que ele vai ter uma inspiração, que ele vai chegar na hora e vai fazer, e esse cara é simplesmente um medíocre. E ele faz um desserviço ao se chamar de ator. Ele nunca vai ser ator, tá? Então, as questões de mapeamento, né, que é provavelmente uma das técnicas mais poderosas da atuação. Acho que eu estou um pouco... Peraí. Ajeitei. Tá? Aí, voltei para cá. Né? E aí, né, o gráfico, né, de um mapeamento, isso não vai fazer o menor sentido agora, mas quando eu explicar para vocês vai fazer todo sentido e vai ser a técnica que provavelmente vocês mais vão usar na vida de vocês. E aí ele fala: o ator então vive o papel sem notar como se sente, sem se dar conta do que faz, e tudo se encaminha por conta própria, tá? Então esse aí é o resumo do que é o método. Você primeiro pega o texto e a obra, aí você faz a análise dos dados do texto, tira as circunstâncias, aí você abandona o texto, esquece o texto. Aí você faz a construção reversa, aí você faz, né, a construção da personagem, faz a prática da personagem com os laboratórios. Aí você faz exercícios com o personagem, o início dos ensaios, com circunstâncias, debates, né, repetição naquele sentido do Meisner que eu falei. Depois, né, você faz o mapeamento, as partituras, o improviso sobre os dados do mapeamento, né, confere, faz improviso, faz conferência, ensaia a cena, né, de improviso, e só depois de todos esses passos é que você pega o texto. Você faz a transição para o texto e para a produção. Tá? Então, aquele pessoal que fica decorando o texto aqui no passo 2, aí começa a marcar a cena no passo 3, e depois fica só repetindo isso, né, tá pulando tudo isso aqui. Ah, Thiago, mas eu já faço papel na televisão, eu já sou ator assim, eu faço um filme, e aí não é assim que o pessoal faz. Ok, eu vou te ensinar como fazer isso sem você precisar dos outros, e como você, usando ali da ironia socrática, guiar os outros a seguir um caminho parecido com o seu, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar você blindado para você não sofrer no set, ou no teatro, ou em qualquer processo que você tiver, e você se sentir sempre protegido e respaldado pela sua técnica, independente da bizarrice que um diretor ou um ator venha fazer com você, tá? Então aqui eu deixo algumas referências, alguns livros, né, alguns artigos para vocês estudarem, tá? E
O princípio dessa aula, né, é exatamente fazer uma introdução, quebrar aí alguns preceitos, alguns preconceitos, entender por que que a técnica não chegou aqui, por que que a técnica chegou aqui, né? Então a gente viu que a técnica mesmo do Stanislavski chegou no Brasil em 2005, tá? E já era praticada nos Estados Unidos desde 1930, 1940. Isso mostra a diferença da qualidade dos nossos atores. Muitos dos nossos bons atores agora, o que eles fizeram? Estudam fora, moram fora, trabalham fora, porque viram que a gente ainda está muito atrás, né, no que é necessário para se fazer enquanto ator para chegar no nível, né, dos atores internacionais. Temos muitos atores excelentes, né, muitos atores que se criaram no instinto, tá, que praticamente fizeram o trabalho do Stanislavski por eles mesmos e descobriram caminhos para eles, né, mas são pontos fora da curva. E assim como algumas pessoas aprendem a tocar violão sozinho, ele nunca vai tocar tão bem quanto sei lá, Yamandu Costa, por exemplo, ou sei lá, um Henrique Pinto, sabe? Por quê? Porque ele não passou pelo estudo, né, certo. Um bailarino pode se fazer sozinho, mas ele nunca vai alcançar a genialidade do Baryshnikov se ele não passar pela técnica para depois abandonar a própria técnica, mas dominar ela, tá? Então, as próximas aulas, que eu espero que quem quer que esteja assistindo participe, né, vai trabalhar o passo a passo de todas as questões da criação do personagem, a prática da personagem, o estudo do texto, né, e como você se sentir completamente seguro, completamente pronto, né, para desempenhar qualquer papel. A gente vai fazer primeiro Stanislavski, mais para frente a gente deve fazer um de Adler, um de Chekhov, e quem sabe um de Meisner, quando as questões da pandemia passar. Eu fiquei de mostrar para vocês, né, um vídeo, né, tem aqui, lembra que a gente falou que a emoção vem da ação, vem do conflito? Então eu vou botar um vídeo aqui do Hugh Jackman, tá? Opa, peraí. Eu vou ter que botar o fone para poder ir traduzindo para vocês, porque eu tô sem, né? Então isso aqui é ele falando de quando ele fez o musical, né, dos Miseráveis. And just keep going as you would in real life. And then just keep going as you would in real life. It's the singing that is the trying not to cry. Yeah. Aí ele falou que um dos segredos é tentar, na verdade, tentar não chorar. Né? Tentar não chorar é uma das armas mais poderosas que um ator pode fazer. And that's how somehow the two meet somewhere in your soul and your body. Yeah. You always have to have conflict as an actor. Aí ele fala, se você está atuando, se você é um ator, você tem que sempre buscar o conflito. Tá? Você tem que ter conflito, entender qual é o conflito. The conflict can be the desperate desire to hold it. E o conflito pode ser exatamente esse, o desejo, né, profundo de segurar a emoção. E ele vai começar a demonstrar. Right? To hold it back, to not want to cry. Que é o desejo de você não querer chorar, de você querer segurar essa emoção, de você não mostrar essa emoção. Okay? And then that can all of a sudden the room will hold, and that's your conflict. E aí esse é o seu conflito. I desperately don't want to show you this emotion. Então ele desesperadamente não quer mostrar essa emoção. Ele não quer mostrar para o outro personagem, para as outras pessoas essa emoção. I desperately don't want to show you my vulnerability. I can conquer this. I'm strong. Whatever is going on, right? Aí ele fala que ele se sente forte, que ele se sente, né, que ele domina as emoções dele, né, enquanto personagem, né? Que isso que a gente se sente que quando a gente não vai, que a gente não quer chorar, que a gente segura um choro, é exatamente isso. A gente domina, a gente é forte, a gente não vai mostrar aquela vulnerabilidade. Singing. He's hating himself, but what he draws on, what I decided to draw on was his anger to the world. Então, com o personagem, o que ele fez? Ele fez o personagem, vou até voltar um pouquinho que eu perdi aqui a palavra. What I decided to draw on was his o que ele né, se propôs a desenhar para esse personagem é que esse personagem ele tá bravo com Deus, ele tá bravo com ele tá bravo com a sociedade. He's angry to God, and how dare you let me feel this? And I will do everything in my power
not to show you, God, that I hate myself. And I will blame you, I'll blame them, I'll blame everything, and whatever you need. But you have to have conflict, and that way you can keep communicating, you can keep singing, and you can keep driving forward. There's an acting lesson. Né? Então ele mostra ali, né, ele até alcança a emoção através do conflito para mostrar como é que faz, né, e de como ele constrói essas cenas com os personagens dele, no caso aí do personagem que inclusive tinha dificuldade de cantar, que era dos Miseráveis, e aí o cara termina até falando, vocês acabaram de ter uma aula de atuação aí ao vivo, tá? Eu aconselho para todo mundo ir atrás dessas entrevistas, né? Todas as entrevistas do Inside the Actors Studio vai contribuir bastante para vocês escutarem esses atores falando, tá? Fechei. Bom, mas acho que eu vou deixar por aí, vou deixar esse vídeo, vou fazer um vídeo, vou passar um vídeo desse diferente, né, por aula, e aí a gente vê algum ator, né, incrível falando sobre alguma técnica de atuação, um processo de trabalho, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem aí nas aulas sobre Stanislavski, qualquer coisa me procurem ali no Instagram, tá bom? E é isso. Obrigadão aí pela presença de vocês. E até a próxima aula.